Boa noite, eu sou a Thaís das Faculdades IDEAM. A partir desse momento, a aula vai estar sendo gravada para quem não conseguir acompanhar a aula online nesse momento, poder visualizar depois, ou quem quiser rever, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é Faculdades IDEAM. Professora, a partir desse momento eu vou ficar com câmera e microfone desligados, mas se precisar de qualquer coisa, pode chamar. Eu com certeza vou precisar, que você agora é minha aluna, né? Boa noite. Nós vamos dar início à nossa aula, continuando a matéria de Direito Empresarial. Nós já encerramos toda a teoria geral de Direito Empresarial e Direito Societário. Hoje nós vamos iniciar um assunto muito importante para o Direito Empresarial, que é os títulos de crédito. Títulos de crédito, por que é importante? Porque no direito empresarial, para as pessoas jurídicas, o título de crédito está inteiramente ligado a uma relação negocial entre empresas e empresas. E a nossa aula ela vai ter, nós vamos conceituar títulos de crédito, características dos títulos de crédito, todos os princípios dessa matéria, as fases, os atos cambiários e as espécies do título de crédito, que são enormes, são grandes, assim, só que na nossa matéria nós só vamos estudar 4, que é o que a gente mais utiliza no Brasil. Título de crédito, alguns autores do direito empresarial, a gente utiliza o nome de direito cambiário. Quando vocês assistirem algum termo, não encontrarem na internet, procure por direito cambiário, que talvez vocês consigam também. No decorrer o título de crédito, ele surgiu lá nos atos de comércio, logo quando surgiu o direito comercial para movimentar o direito comercial, movimentar o comércio, né? Então, geralmente as pessoas, não existia cartão de crédito, então as pessoas elas tinham a possibilidade de fazer uma garantia de pagamento através de títulos de crédito. E surgiu nesse momento, quando houve a necessidade de fazer as relações negociais e fazer o capital de giro, porque a mercadoria ela não podia parar, não existia cartão de crédito para a gente pagar, então eram feitos meios para facilitar a movimentação do mercado. O crédito ele é um termo que traduz confiança e sobre o aspecto financeiro, significa dispor a um tomador recursos financeiros para fazer frente às despesas ou investimentos, financiar compras de bens e etc. E o que vem a ser o título de crédito em si? Lá no Código Civil, o conceito de título de crédito se encontra no artigo 887 do Código Civil, que diz assim: o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. E o que isso quer dizer? O título de crédito ele está contido no direito empresarial porque facilita as transações econômicas. Então, por mais que nós estejamos numa geração de cartão de crédito, as empresas em si ainda utilizam muito dos meios do título de crédito em suas relações. Os títulos de crédito, então, eles ocupam uma importância enorme nas relações empresariais, e é isso que a gente precisa compreender, porque antes do cartão de crédito existir, já existia, e agora que o cartão de crédito existe essa globalização de internet, essas coisas, então, mesmo assim, ainda existem alguns títulos de crédito. Um exemplo desse é o cheque. O cheque hoje existe, é muito utilizado pelas empresas. Então, os títulos de crédito nada mais é do que um documento
ele não é em si o dinheiro, ele é um documento que quem detém daqueles direitos que está lá no documento vai ao banco e materializa o valor. Deu para entender mais ou menos? O título de crédito, então, ele é uma materialização do dinheiro. Os títulos de crédito representam os títulos de crédito representam um crédito relacionado no mercado, facilitando e impulsionando a economia, pois subsistem na moeda corrente ou no dinheiro em espécie e dão segurança ao negócio realizado. Então, antigamente, o que era feito era a palavra, né, que a pessoa tinha, a palavra que a pessoa tinha. Eu quero comprar algo, eu vou, eu vou no comércio, faço uma letra de câmbio, uma duplicata e faço a minha compra e através de uma garantia. E essa garantia, por exemplo, daqui a 30 dias eu realizo o pagamento. Então, era um documento muito utilizado antigamente. Oi, Osilene. Boa noite. Oi, professora, boa noite. Tudo bom? Final Tudo. de semana. Como foi o final de semana? Cheio de contabilidade. Ah, Mas foi bom, graças a Deus. olha, eu já iniciei a aula, tá? Eu falei só sobre o assunto da aula de hoje, que é títulos de crédito. Dei o conceito legal pelo direito civil. Dei mais ou menos o conceito que a gente usa no dia a dia. Aí, se tu quiser depois acompanhar, tá bom? Ok, tudo Aí bem. o conceito está no artigo 887. O título de crédito ele é um documento que ele materializa o dinheiro. A gente faz uma relação negocial entre as empresas, que é a nossa matéria, né, de direito empresarial. A gente já teve algum contato com o título de crédito? Que tu trabalha com cobrança, né? Sim, trabalho. Mas diretamente não. Só com negociações mesmo, em geral. É mais a Pagamento do parte das boleto. boleto, né? Uhum. Boleto, depósito bancário. Só Ah, isso. legal, No momento, só isso. legal. Então, vou continuar aqui. Peraí. Tá. Então, o conceito está no artigo 887 do Código Civil. E quais são as características de um título de crédito? Os títulos de crédito, eles são sempre um documento formal. Isso significa que o título ele deve obedecer à legislação, não é simplesmente eu faço um documento, falo que vou pagar para a Osilene e com esse documento ele se torna materializado. Não. Para eu emitir uma nota promissória, por exemplo, eu tenho que preencher todos os requisitos formais da lei, caso contrário, ele não tem validade nenhuma. A natureza jurídica do título de crédito ele sempre vai ser bens móveis, ele vai ser título de apresentação, que permite que a gente ajuize uma ação de execução, para que a obrigação seja cumprida, é imprescindível a apresentação desse título de crédito, por exemplo, se eu faço um cheque nominal com o nome da Osilene, ela vai lá no banco para retirar aquele valor, ela não consegue tirar se ela não tiver o cheque em espécie, a cártula em espécie, que é a materialização do cheque. Ele é também título executivo extrajudicial, que permite que a gente ajuize a ação de execução para reaver aquele dinheiro, aquele dinheiro em si, né? E o que é um título executivo extrajudicial? A gente consegue, pelo Código de Processo Civil, ele permite agora que, caso eu tenha um título de crédito e eu precise executar, é somente eu ajuizar a ação, não vai ter custa nenhuma,
E aquele título, o juiz não vai precisar ouvir a parte, eu vou querer fazer uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução. Não, se eu tenho o título de crédito e ele preenche todos os requisitos formais, eu consigo levar esse título a juízo e o juiz determinar que o devedor ele pague no prazo de 3 dias. Se ele não pagar, ele é executado. Então, essa é uma forma da gente reaver o dinheiro de uma maneira muito rápida. E ele é também obrigações quesíveis. Isso significa falar que o credor ele é responsável de procurar o devedor para cobrar o pagamento, não ao contrário. Ou seja, se eu sou o devedor, quem é que tem que vir me cobrar é o credor, não é eu que tenho que ir atrás dele, caso eu não cumpra com o pagamento, né? E sobre os princípios. Eu sempre falo dos princípios. E no direito empresarial eu falei, agora no direito societário eu não falei porque basicamente eram os mesmos do direito empresarial, então não tinha necessidade de falar. Mas aqui nos títulos de crédito é importante falar por quê. Agora em 2019 houve alteração da lei, de uma lei de duplicatas, e essa lei ela permite que as duplicatas elas sejam de forma eletrônica, através de cartório. A gente consegue emitir uma duplicata. Então, é importante falar do princípio justamente por causa disso. Então, nos títulos de crédito são 3 princípios. O princípio da cartularidade. Cartularidade quer dizer a representação material daquele título de crédito. É o cheque. O cheque é um título de crédito em material, a espécie. Então, esse princípio, ele permite que exista essa cártula. No entanto, agora, com a globalização, os meios eletrônicos que existem, esse princípio ele ficou meio que em desvantagem, porque antes era exigido que o documento seja em espécie, materializado. E agora não, por exemplo, a duplicata, existe uma lei que a gente consegue emitir duplicata de forma eletrônica. E eu vou falar por último sobre essa espécie de título de crédito. A literalidade significa dizer que tudo que consta no meu título de crédito, ele deve obedecer. Por exemplo, um requisito formal colocar o valor em número e em extensão, né? Então, nada pode sair, eu não posso cobrar juros, por exemplo, uma nota promissória de R$ 120, eu consigo reaver aquele valor, mas somente aquele valor nominal que está na nota promissória, por exemplo. Literalidade, né? Isso. A gente só pode reclamar, essa da literalidade é isso, a gente só pode reclamar aquilo que consta no título, nada mais nem menos. O da autonomia, ele quer dizer que a relação jurídica do título de crédito, ele é uma relação jurídica autônoma. Por exemplo, quando a gente faz um contrato de compra e venda, existe uma relação jurídica civil, uma relação jurídica autônoma entre o comprador e o vendedor. Quando eu dou um cheque jurídica, então eu estou criando uma nova relação jurídica, a relação jurídica entre o cheque, a relação jurídica do cheque entre o comprador e o vendedor. Nada tem a ver com o contrato de compra e venda. Deu para entender os 3 princípios? O último ficou um pouco confuso para mim. Pode repetir? Tá. O título de crédito ele deve ser desvinculado do objeto principal. Aí eu dei esse exemplo de um contrato de compra e venda. A gente faz um contrato de compra e venda e o objeto a forma de pagamento é uma parcela de um cheque. Um cheque que é um título de crédito, né? Esse pagamento, essa forma de pagamento, ela vai iniciar uma nova relação jurídica. Uma nova relação jurídica. Aí, no caso, nesse contrato, nesse contexto todo, vai ter 2 relações jurídicas. A relação jurídica da compra e venda, que é o contrato de compra e venda, que vai ser regido pelo direito civil, e
título de crédito que vai ser regido pelo direito empresarial. Deu para entender? Deu. Deu? Deixa eu ver, eu coloquei um exemplo aqui. É o da compra e venda, né? A relação jurídica do cheque é um pagamento, né? Vai ser diferente da relação jurídica de compra e venda. E quais são as fases? Assim, cada título de crédito tem etapas diferentes, mas existem essas 3 fases que a maioria vai ter, que são os 4 exemplos que eu trouxe no final. Então, a fase do saque, que é a emissão do título. Geralmente, saque a gente pensa que é quando a gente vai lá sacar o dinheiro, né? E esse que é o termo utilizado no dia a dia. Só que aqui no direito empresarial, o saque ele é o início, ele é a emissão do título. Quando eu vou emitir um cheque, por exemplo, eu estou preenchendo aqueles quesitos do meu cheque, então eu estou fazendo o saque do meu título de crédito. O aceite é um ato que se concorda daquele título de crédito. Por exemplo, eu estou preenchendo o meu cheque em nome da Osilene. Ela aceita. Até aí não foi materializado o dinheiro em si. E o vencimento é o momento em que o título ele se torna exigível. É o momento que a Osilene vai lá no banco, apresenta o cheque e faz o saque daquele valor, o saque em espécie. Para entender? O vencimento, ele é momento exigível? É o momento em que o título se torna exigível. No caso da nota promissória, você faz uma nota promissória com um pagamento para o dia 10 de setembro. Veio essa data aleatória. Então, aquele título ele vai ser exigível a partir daquela data. No caso do cheque, antigamente não, é muito comum a gente ouvir sobre cheque pré-datado. Então, aí a partir do momento em que a gente coloca essa data, apesar de não ser regido em lei, o cheque pré-datado é um termo muito utilizado, é uma modalidade muito utilizada, mas isso quer dizer, para outro assunto. Eu estou puxando. Deu para entender aí as fases? O vencimento último, no caso, quando você fala exigível, porque assim, na minha cabeça, vencimento tem um outro significado. No caso, o É, vencimento para título de crédito é quando ele começa, entre aspas, de valer. é, exatamente. Na verdade, ele passa a valer a partir do aceite, né? Eu, Uhum, eu vendo, eu faço uma venda no cheque. Eu aceito. uhum, Você preencheu, eu como credora, eu aceito aquele uhum. cheque. E ele vai se materializar, ele vai se tornar exigível a partir do momento que eu for no banco realizar a retirada daquele pagamento. Ah, entendi. Ok. Os atos cambiários. Eu acho que tu não estava no início, assim, no direito empresarial, o termo utilizado para títulos de crédito ou é títulos de crédito ou é direito cambiário. Esses termos eles são usados da mesma maneira. E aqui os atos cambiários atos, circulação do título. Qual é a forma que aquele título ele vai circular? Aí, desde o momento de sua emissão, desde o momento da emissão de um título de crédito até o momento em que ele efetivamente é descontado, essa palavra que eu estava tentando achar ali no vencimento, é descontado no momento que ele é retirado lá do banco, por exemplo, né?
Vários atos podem ser praticados com esse título. Aí eu citei aqui 3. Os atos, então, esses atos, eles então são chamados de atos cambiários, que é o endosso, o aval e o protesto. Aí eu separei aqui um por um para vocês entenderem melhor. O que vem a ser um endosso? Já ouviu esse termo, Odilene? Endosso? Não, só o protesto mesmo. Endosso é uma transmissão de crédito. Ele te dá a possibilidade de você pegar aquele título de crédito e transmitir ele para um terceiro. O conceito é: endosso é o meio utilizado pelo credor de um título de crédito para transmitir os direitos constantes no título para outra pessoa. Ou seja, eu coloquei um exemplo, eu acho, pedi. É a assinatura do proprietário do título no verso do documento. Então, essa é uma característica muito importante. Para fazer um endosso, precisa estar no verso. O título de crédito, por exemplo, um cheque, ele vai para outra pessoa, através de endosso. Cadê? Documento com que o endossador transfere ao endossatário, que é aquele que vai receber os direitos desse crédito, o título e os direitos nele incorporados. Então, está transferindo todos os direitos daquele crédito. Tem gente que recebe um endosso apenas para cobrar. Essa é uma das modalidades. Aí, o endosso, ele tem várias características. Só que eu trouxe aqui os mais utilizados, tá? É um endosso em branco, é o incompleto, é aquele que não traz indicação de quem seja o favorecido, passando a circular ao portador. Geralmente, esse daqui é o que está ao portador, que é lá no final a gente coloca ao portador. Então, esse é um exemplo de endosso em branco. O endosso em preto é o pleno, é aquele que traz nominalmente para quem aquele título ele vai ser transferido. Ele deve ser escrito no verso ou na face do título. Para entender? Odilene? Quando a senhora fala verso, a senhora menciona o papel em si? É. Tipo, ele assina, faz ali forma o assim. título de crédito, preenche, e atrás ele preenche novamente com... Não, é assim. O endosso, por exemplo, eu tenho um título de crédito, um cheque, que eu tenho um título de cheque, ou eu tenho um cheque. Eu faço esse cheque em nome da Osine. Aí, esse pagamento tá para o dia 10 de julho. Dia 10 de julho, vai demorar muito para o credor receber esse dinheiro, para a Osilene receber esse dinheiro, sacar esse dinheiro, né? Então, o que ela vai fazer? Ela está devendo para a Thaís. Então, a Thaís vai receber esse cheque para o pagamento no dia 10. Então, quem vai receber lá no dia 10 não vai ser a Osilene, vai ser a Thaís. Então, tu pode preencher ou esse cheque ao portador no final, que vai ter a minha relação jurídica na frente, né? Vai ter a minha relação jurídica entre eu e a Osilene. E atrás, eu posso transferir esse cheque para a Thaís. Então, a gente dá esse nome de endosso. Endosso Entendi. Em branco, como é ao portador, endosso em preto, que é eu colocar Thaís, Valéria, eu esqueci o restante. Tá bom? Sim. É o endosso, o aval. O aval, ele é o ato cambiário em que uma pessoa se responsabiliza pelo pagamento de um título de crédito, juntamente com o devedor principal. Aqui a gente conhece aquela figura do avalista. A gente já ouviu falar no direito civil sobre esqueci o nome, peraí. A fiança, né? O fiador.
Então, lá no direito civil, a gente conhece o fiador, que tem uma espécie de contrato, que é um contrato à parte daquela relação jurídica, um contrato em anexo. Tá lembrando disso, Rosilene? Daquele contrato de fiança? Aqui no direito empresarial, o que é que a gente chama? A gente chama avalista, mas ele é diferente da fiança lá no direito civil. O aval e a fiança são modalidades de garantias pessoais, ou seja, são prestadas por pessoas, mas essas duas possibilidades são muito diferentes. Aqui a gente conhece a figura do avalista e do avalizador, que é o devedor principal. Aí eu coloquei aqui a diferença dos dois. O aval é regido pelo direito cambial, ou títulos de crédito, né? A fiança ela é regida pelo direito civil. No aval há um vício na obrigação principal. Vício na obrigação principal não afeta o aval. E na fiança, afeta a fiança. O que eu quero dizer assim? Quando a gente vai executar aquele contrato, na fiança, a gente vai buscar primeiro satisfazer com os bens do devedor. Caso o devedor ele não tenha dinheiro para satisfazer aquele crédito, a gente vai atrás do fiador. E aqui no aval, não, o avalista, a gente pode cobrar primeiro do avalista, e não do devedor principal. Aí caberia o avalista entrar com uma ação de regresso contra o devedor principal, mas aí já é outra história. Então, aqui, o aval, ele é aceitar pagar a dívida no lugar do devedor principal. Praticamente é isso. Tá bom? Ok. Deu para entender? E o protesto, que a Rosilene gosta muito. Ah, sim, claro. O protesto é o ato formal e solene que vai ser realizado para provar o descumprimento da obrigação cambiária. Na última aula eu falei como é que funciona o protesto mesmo de boletos, essas coisas, né? Os protestos de títulos de crédito, na prática ele vai ser utilizado praticamente em 3 casos. Cadê? Quando a pessoa se recusar a dar o aceite no título, lembra lá o que é aceite? Sim. Quando os responsáveis pelo pagamento daquele título não realizarem esse pagamento e quando o título não for devolvido ao sacador. Ou seja, nessas 3 hipóteses, a gente consegue realizar o protesto. E como modernizou tudo, hoje a gente faz protesto por meio de título executivo extrajudicial, é um exemplo, ou indo diretamente no cartório de títulos de crédito. Tá bom? Eu não vou ficar muito aqui nesse assunto, porque na última aula a gente já falou muito dele, né? Mas basicamente é isso. Eu pego aquele título que não foi pago, eu me encaminho ao cartório de protesto, o protesto encaminha a notificação para o devedor e ele tem um prazo de 3 dias para pagar. Se ele não pagar, o nome dele, a empresa, o devedor, ele fica restrito, com restrição, até ele retirar. E para ele retirar, ele tem que realizar o pagamento ou com um credor, aí o credor vai emitir um termo de anuência do crédito, de pagamento, vai fazer um comprovante de pagamento e encaminhar ao cartório. Aí lá no cartório ele vai pagar os emolumentos. Essa é a forma bem rápida de reaver todo o dinheiro. Geralmente os advogados eles gostam muito de trabalhar com isso. E aí, quais são esses títulos de crédito, né? A gente já falou as características, já falou os atos. E o que é os títulos de crédito? Eu trouxe aqui 4 exemplos, que são os exemplos mais utilizados. É claro que hoje em dia a gente quase não escuta falar sobre isso, que a gente mais vê por aí é o cheque e a duplicata, que a gente consegue visualizar, mas nota promissória já está meio que sumindo, letra de câmbio também.
Então, eu trouxe essas 4 principais para vocês conhecerem. São as mais conhecidas, né? Bom, a letra de câmbio. Aí. A letra de câmbio. Letra de câmbio consiste em uma ordem de pagamento que o sacador dirige ao sacado e este pague a importância consignada a um terceiro, denominado tomador. Aí eu trouxe um exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui. Só a Lene e a Thaís. A Thaís hoje é a nossa monitora. Dá um exemplo de vocês duas. Aqui na letra de câmbio pode ser sacada sobre o próprio sacador. A mesma pessoa é sacador e sacado, depende do aceite, pode ser endossada. Lembra a endossada? A gente transfere o direito do título de crédito transmite, né? Faz a transferência do direito de obrigação. Então, aqui, sobre o vencimento, não se consta na letra de câmbio, será sempre à vista. Aí, para a letra de câmbio ela ter validade jurídica e futuramente, caso o devedor não realize o pagamento da letra de câmbio, a gente precisa preencher esses requisitos formais. Então, na letra de câmbio tem que ter expressa lá, letra de câmbio. Eu trouxe um exemplo para vocês. Mandato puro e simples, sem nenhuma condição de pagar a quantia determinada. Aqui, o valor ele sempre tem que ser determinado, porque os princípios lá, a gente fala sobre a materialização, que a gente só pode reclamar aquilo que consta no título de crédito. Então, se eu colocar uma vírgula, se faltar uma vírgula, eu não vou poder reaver. Então, tudo que consta nessa letra de câmbio, ela vai ter garantia para a gente receber essa determinada quantia. Então, quando estiver sendo preenchida, a gente tem que detalhar isso. O nome do sacador, o nome do sacado e sua identificação pelo RG, CPF, título eleitoral ou carteira profissional. E aqui eu estou falando que é assim, RG, CPF, aí vem título eleitoral ou. Então, a carteira profissional ela só vai substituir o título eleitoral. O lugar do pagamento, lugar, cidade, né, a comarca. O nome do tomador e o nome do sacador. Quem é o sacador? Aqui. É quem está preenchendo, quem vai receber aquela letra de câmbio. A quantia. Sim, e o tomador é quem vai realizar o pagamento. E eu trouxe aqui esse exemplo. Neste caso aqui, ele não está preenchida a assinatura, né? Que é uma das modalidades. Eu acabei de falar aqui, ó, que o nome do tomador deve estar. Trouxe esse exemplo para vocês. Esse é o mais utilizado. Ele está datado de 2013, esse exemplo. Mas ele é utilizado no dia a dia. Eu trouxe um exemplo também, peraí. É assim. Eu vou fazer um exemplo com vocês duas, tá? Deu para entender mais ou menos letra de câmbio, Zilene? Sim. Tá. Tá, eu só vou fazer um exemplo para a gente ir para esse modelo. Por exemplo, a Osilene está me devendo R$1.000. Aí a Osilene eu quero comprar da Thaís um notebook que ela está vendendo por R$1.000. Então, eu vou fazer uma letra de câmbio e nessa letra de câmbio eu vou preencher ela, né? E vou falar que quem vai pagar, na verdade, é a Osilene, porque ela está me devendo. E eu vou receber. Então, eu vou ser o sacado, ou a Osilene vai ser o sacado, a Thaís vai ser o sacado porque ela tem... Calma aí.
Quem é o devedor? Peraí. O sacado vai ser a Osilene que está me devendo. Eu vou ser o sacador. E o tomador vai ser a Thaís que está me vendendo o notebook. Deu para entender? Que eu dei o exemplo com o Thiago. O Thiago não está aqui. Tem sacado e sacador? É o sacado. O sacado é quem está devendo. É a Osilene que está me devendo R$ 1.000. Entendeu? O sacador sou eu, que é para quem você deveria pagar. Só que eu estou com pressa de receber esse dinheiro, então eu vou emitir uma letra de câmbio para a Thaís me vender aquele notebook e a Thaís vai te cobrar. E a Thaís vai ser, nesse caso, a tomadora. Deu para entender? Tá. Então, no caso, resumindo, a gente fez um endosso Sim, de letra de câmbio, da qual você exatamente. deveria pagar uma dívida com uma outra pessoa. Não, eu deveria pagar, só que eu vou Mas, transferir é, para você pagar ela, é isso? tu deveria pagar para mim, só que Para essa você. obrigação de pagar eu estou transferindo para a Thaís. Então, a Thaís vai se tornar a credora. Hum, Você continua sendo a devedora, só que você não vai pagar para mim, vai pagar diretamente para a Thaís. Tá bom? Eu me enrolei, mas é porque eu coloquei o Thiago aqui. O Thiago não veio hoje, eu vou brigar com ele. Aí, cadê o exemplo? O exemplo é esse. Eu coloquei na apostila, tá? Esse exemplo. Viu que ele está preenchido, todo detalhado. sim. Nome do sacado. Tem quem recebe? Sacado, ó. Sacado, Maria José. Câmbio, sacador, José da Silva. Aí a gente vai virar ele e vai colocar aqui a Thaís, né? Vai Uhum, colocar, fazer um endosso em nome da Thaís. Tá bom? ok. Nota promissória. Nota promissória era muito utilizada antes, né? Que não existia cartão de crédito. Vocês já viram recentemente uma nota promissória? Eu lembro da Hermes. A Hermes fazia muita nota promissória. Eu nunca vi, mas eu já vi em novela antiga, por exemplo. É uma novela mexicana. Gente, não me julguem. Ah, Mas eu eu gosto gosto muito de também. assistir. E na novela Marimar, ela trabalha num cassino. E nesse cassino eles trabalham com fichas e ela utiliza muito nota promissória, né? Para que as pessoas que vão ao cassino possam utilizar dessas notas promissórias um título de crédito para que elas tenham as fichas para poder apostar e ganhar dinheiro ou perder, no caso. Tô perdendo, cara. No É. caso da novela, ele perde, ele não ganha. Aí depois ela vai cobrar as notas promissórias que ele tem que pagar porque ele pediu praticamente dinheiro emprestado dela. Só que não Entendi. dinheiro físico, né? Foi em forma de nota. Nota. Uhum. Os títulos de crédito, eles não substituem dinheiro, né? Mas eles são uma forma de garantia de pagamento. No caso da nota promissória, é uma promessa de pagamento formal escrita. Ela precisa estar de acordo com a lei e escrita. Eu trouxe o modelo também para vocês, na qual o emitente se obriga a pagar a outra certa soma em dinheiro. Aqui, a garantia de pagamento, ela é a prazo, né? A nota promissória, ela é a prazo, ela não é daquele dia de que a gente está assinando a nota promissória. Ela depende da assinatura do devedor para ser emitida. Se a nota promissória ela tiver um vencimento a termo à vista, por exemplo, tem 10 de julho para pagar, não realizou o pagamento, eu tenho até 3 anos para ajuizar uma ação para reaver aquele dinheiro da nota promissória. Caso contrário, a ação ela prescreve. Aí não caberia eu ajuizar nenhum tipo de ação.
Então, aqui é uma promessa de pagamento, né? Para que haja validade na nota promissória, é necessário que ela tenha todos os requisitos formais, igual a letra de câmbio. Só que aqui ela vai ter a expressão nota promissória, promessa incondicional de pagar a quantia determinada, ou seja, não pode haver nenhuma condição, né? Pagar ou entregar um carro, ou é um ou outro. Ela não é pagar ou pagar, né? É pagar ou pagar. E se pagar, né? Nome do beneficiário da promessa, assinatura do emitente, e aqui a gente vai falar promitente e tomador, tá? Promitente é quem emite a nota e o tomador é quem recebe os valores. Data e local do saque ou da emissão, data e local do pagamento. Então, aqui, ó, são duas datas. A data que aquela nota promissória ela está sendo preenchida e a data e local do dia que ela vai ser paga, né? Ela está sendo preenchida aqui em casa, mas ela vai ser paga no shopping, por exemplo. Aqui um modelo de nota promissória. Número, vencimento, valor, CPF, a ordem, é a quantia por extenso, pagável em 10 dias, por exemplo, 10 de julho. Tem que ter a assinatura dos dois aqui também. Tá bom? E Ok. por último, não é por último, não. Tem o cheque. O cheque consiste em uma ordem de pagamento à vista, em favor ou de terceiro contra fundos disponíveis em poder do sacado. Aqui nós vamos ter o sacador, o tomador e o sacado. Quem vai ser o sacador? O sacador é quem vai emitir o cheque. O tomador é quem vai receber aquela carta, quem vai materializar, né? E o sacado é o que vai lá na instituição financeira receber o pagamento. Eu coloquei um exemplo aqui. O sacador emite o cheque e entrega ao tomador, que vai lá na instituição financeira para materializar, disponibilizar aquele dinheiro, fazer a retirada do dinheiro, que vai voltar para o tomador, não para o sacador. Aí eu trouxe um exemplo. No Aqui, caso, professora, eu queria até entender, algumas instituições, empresas mesmo, não aceitam pagamentos em cheque, por exemplo. Eu já vi muito isso no decorrer da vida. De a pessoa oferecer o pagamento em cheque, tipo, vocês aceitam cheque? A pessoa, não, somente no cartão ou à vista. No caso, é devido aos trâmites, à demora, à burocracia ou tem um outro motivo? na verdade, isso é uma opção de cada empresa, né? Hoje em dia, o que Sim, substituiu o cheque? O cartão de cartão crédito. de crédito. Então não, sabe onde eu vejo muito cheque quando é pagamento de candidatura que paga aqueles que vão fazer fiscalização, essas coisas, eu já vi muito, eu já recebi, inclusive, cheque assim. Mas é a opção da empresa. E hoje em dia, a facilidade da gente ter um cartão de crédito, fazer a transferência, por exemplo, por que eu vou ter um cheque se eu posso receber em 2 horas no máximo, se for depois das 16 horas no dia seguinte, o pagamento sem precisar eu me deslocar ao banco. Então, Sim. é Então, no essa a caso, é grande mais a facilidade. burocracia, né? Fica mais prático. A Entendi. praticidade seria, não burocracia, porque assim, se eu tenho aquela carta, esse cheque na minha mão, eu vou ter que ir no banco, sacar o dinheiro. E se for um dinheiro muito alto, um valor muito coisa, ele vai transferir para minha conta. Então não é mais fácil eu, como Sim. empresa, entrar em contato com a minha agência bancária para fazer aquela transferência, Sim. né? Mas o que que acontece? Por que que o cheque ele é muito utilizado ainda? Porque quando a gente emite um cheque, e isso não está previsto em lei, mas se tornou um costume da gente.
da gente não, que eu não tenho cheque, né? Mas se tornou um Da gente. costume da, da gente, se tornou um costume porque, assim, eu não vou utilizar o crédito do meu cartão. Então, por exemplo, eu sei que na minha conta eu vou receber dia 10. Na minha conta eu vou ter no dia 10 esse valor. Então, geralmente a gente faz um agendamento, né, de transferência. O cheque Isso. nada mais é isso. Eu faço esse cheque, preencho esse cheque com data de pagamento para o dia 10. Então, no dia 10, a pessoa vai lá no banco e faz a retirada daquele valor. Então, é Ah, muito utilizado entendi. para isso, porque eu não vou comprometer o meu limite de crédito. Eu vou estar utilizando aquele meu talão de cheque. Minha praticidade, né? Dá É trabalho mais. por você. Vai lá, se virem. Às vezes eu não Tranquilo. tenho um limite de crédito alto, aí eu pego, eu preencho Uhum. esse cheque. Ah, entendi. Entendeu? Interessante. Entendeu? É muito legal usar cheque. Eu não tenho, mas eu gostaria de ter. A duplicata, essa duplicata, ela é uma modalidade ainda muito utilizada, que nem o cheque, porque quem utiliza mais o cheque são as empresas que fazem compras com outras empresas. Então, elas não querem comprometer o limite de crédito delas, entendeu? Então, elas não têm um crédito alto, não querem movimentar eletronicamente aquele valor. Aí a gente preenche o cheque como empresa, pessoa jurídica, né? Pessoa física é raramente isso, muito raro. A duplicata, ela é uma modalidade de título criado pelo ordenamento jurídico brasileiro para vendas por atacado, onde o vendedor era obrigado a extrair em duas vias uma relação de mercadorias vendidas. As vias elas eram assinadas pelo comprador e pelo vendedor, ficando cada uma das partes com uma via. A duplicata é muito, muito, muito antiga. É uma das primeiras modalidades a existirem, né, no direito, no mundo jurídico, e elas são uma forma de movimentar o comércio. Ela é emitida pelo... Deixa eu ver se eu não sei aqui. Tá. Ela é emitida pelo credor e ela tem mais validade jurídica do que um boleto bancário, por incrível que pareça. No tanto é que agora em 2019 teve uma reforma da lei que era muito, muito antiga, eu acho que era de 1908, e essa lei ela foi reformada agora, aprovada em 2019, e essa lei ela transformou a duplicata em meio para se fazer por meios eletrônicos. Então, de acordo com a lei, ela só pode ser utilizada em dois casos: na compra e venda mercantil e nos casos de contrato de prestação de serviço. Isso está na lei, tá? Eu trouxe a lei e não trouxe, mas eu vou colocar na apostila. A duplicata ela funciona como um aval para que as organizações se mantenham no jogo do comércio. Então, isso já vem de muito antigo, justamente para circular aquele dinheiro, mesmo no período em que estão aguardando o pagamento de seus compradores. Então, a duplicata ela é utilizada muito ainda por empresas, mas por empresas de compra e venda, né, na compra e venda mercantil, e contratos de prestação de serviço, que é justamente uma das modalidades, né? Eu falei já dos avanços tecnológicos, as emissões da duplicata, antes, eu acho que eu tenho modelo, peraí. O credor, ele emite a duplicata. Qual é o procedimento? O credor, ele vai emitir a duplicata, hoje em dia, eletronicamente pelo cartório. Essa emissão vai ser enviada para o comprador em até 30 dias. Aí o comprador ele vai olhar aquela duplicata e ele vai dizer, eu aceito. Então, ele devolve em 10 dias para pagamento. Se ele se recusa, ele vai ter que justificar por escrito por que ele está recusando aquela duplicata. A duplicata ela tem um caráter muito de confiança entre o cliente e o credor e o comprador, tá bom?
Aí eu trouxe um exemplo de duplicata. Essa é conforme a legislação agora, que mudou, né? A lei ela ainda existe, ela só foi alterada, os termos dela, em 2019, eu vou trazer. Tá aqui ela, duplicata mercantil em razão social. Aqui a gente usa muito naquele compra de mercadoria para loja, quando a loja compra de São Paulo, de Goiânia, aqui em Manaus, compra de São Paulo, de Goiânia, muitas vezes eles fazem por duplicata. Tá bom? Entendi. Sim, sim. Aí eu trouxe aqui 2 exercícios para a gente resolver. Já está acabando. Cadê? Eu esqueci alguma coisa duplicada, estou sentindo. Espera aí, deixa eu voltar. Duplicata, 2 casos. Falei do cliente de confiança, né? Ela é usada para cliente de confiança e urgência de capital de giro, porque eu vou ter aquela garantia de pagamento. Acho que eu acabei. Qualquer coisa eu coloco na apostila. Tá. Deu para entender, Lenin, tudinho? Eu fui bem rápido, inclusive. Na última aula eu demorei muito, eu achei. Deu sim, professora, deu para entender os conceitos. E os exemplos. É mais assim, na prática. O que, Sim. como pessoa jurídica, o que a gente mais usa é as duplicatas e os cheques. Letra de câmbio, sim, as empresas ainda utilizam, mas são raramente. E as notas promissórias, quem utilizava muito eram os vendedores, assim, vendedores de porta em porta. Então, aqueles que passavam na rua, eles vendiam muito por nota promissória. Vendedores de livro, essas coisas. Então, quem fazia venda nas ruas utilizava muito disso. A última vez que eu vi foi, sinceramente, esse coisa da Hermes, porque a minha mãe era, não sei o que da Hermes, aí eu lembro que ela tinha nota promissória. Tá. Aí eu trouxe 2 questões aqui de títulos de crédito. De acordo com as normas de títulos de crédito, assinale a opção que não espelha um ato cambial. Saque, fiança, vencimento ou aceite parcial. O que tu acha, Lene? Acho que é fiança. Só você mesmo. Acho que é fiança. Na parte do aval, a senhora falou sobre fiança, que tem uma diferença, né? E eu acho que ela não tem ato cambial. Ato cambial. Ato cambial, tem. A fiança tá certo, tá? Deixa eu colocar aqui. A fiança. Ato cambial, no caso, é a modalidade de saque, vencimento e aceite. Eu coloquei aqui aceite parcial, porque também existe a forma de aceite parcial, mas isso não é preciso. Eu levei em consideração pelo fato de ser aceite, entendeu? Apesar de ser parcial, deve existir esse negócio de parcial também. Mas, fiança, acho que é o que não quero, a opção que não tinha nada a ver mesmo. A fiança ela é uma modalidade contratual do direito civil. Eu não sei quem, deixa eu ver, eu acho que teve um aluno que fez um contrato de fiança naquele contrato lá. Achei muito legal, vou lembrar o nome. Tá. A respeito da nota promissória, assinale a alternativa correta. Isso é obrigatória a indicação correta do local de pagamento. B. A denominação nota promissória não é requisito essencial do título. Pode ser emitida sem assinatura do emitente. D. É um título de crédito que representa uma promessa de pagamento feita pelo devedor em favor do credor. O que tu acha? Ai, meu Deus, pra mim todas estão certas. Peraí, rapidinho. Bora voltar lá? Sim. Deixa eu voltar. Nota promissória.
Expressão da nota promissória. Aqui, ó, promessa incondicional de pagar a quantia determinada, nome do beneficiário da promessa, a assinatura do emitente, data e local. Posso passar? Espera aí, rapidinho. Tá. Ai, Pode passar. deu cãibra. Tá. Né? Qual que tu acha? Alternativa correta, né? É. Ai, meu Deus. Indicação alternativa. Pode emitir, não. Não. Eu acho que é a D. Geralmente, quando a gente fica em dúvida, a gente acaba optando pela errada, né? Quando a gente está em dúvida de duas. Aí fala, é a A ou a B. Qual era a dúvida que tu tinha das outras? Não, é porque assim, às vezes me confunde a cabeça. Quando tem essas palavras não é, pode ser, Ah, sem. entendi. Aí eu fiquei assim, É. pode não ser emitida sem assinatura. Não, tem que ter assinatura. Aí eu tava assim, é obrigatória a indicação alternativa de local de pagamento. Aí eu alternativo, que algumas palavrinhas elas acabam sendo pegadinho. Mas eu acreditei que é a D pelo fato de O conceito, que é uma né? promessa feita pela própria pessoa, de que ela está se comprometendo que irá pagar no dia tal, o valor tal, tudo direitinho. Parabéns, acertou as duas. É, Hum. é obrigatória a indicação alternativa do local do pagamento. Cadê? É essa, né, Cristiana, a dúvida. Isso. Por que que não é? Porque, assim, a nota promissória tem o local que ela está sendo emitida, o local e data que ela está sendo emitida, e o local do pagamento. Aí eu colocar uma outra como alternativa ia ser muitos endereços. Então, o legislador ele optou por colocar somente duas. Uma que é o local onde ela está sendo emitida e o outro local de pagamento, tá bom? Deu para Ok. entender, né? Acabou nossa aulinha, foi super rápida. Título de crédito é um assunto bem dor na cabeça para quem é estudante de direito. Mas eu tentei trazer assim a forma mais simples. Deu para entender? Deu Ficou para. simples. Uhum. Tá bom. Até porque Qualquer. é uma coisa assim bem comum, né? É, A gente vê muito no nosso dia a dia, no mercado, enfim. É bastante conhecido. Só não é, profundamente. Aí a gente tem que tirar umas dúvidas. exatamente. Pois é, hoje a nossa aula foi sobre o título de crédito. Eu espero muito que vocês leiam a apostila, que lá tem mais coisas. Eu tenho que falar ainda sobre a nossa nota, que a gente está indo para a terceira nota, né? Que são 4 no total. A terceira nota. A primeira nota, ela vai falar somente sobre direito societário. Eu já passei por uma Matheus, mas eu acho que eu já está no EAD Box a apostila com um exercício de 5 questões. Cada exercício vai valer um ponto. As, é, Aí a gente finalizou títulos de crédito, que que vai ter 5 questões, além dessas duas mais 3. Cada questão vai valer um ponto, aí totalizando a soma de 10. A entrega, eu ainda tenho que confirmar com o Matheus a data da entrega, se eu não me engano, é até sexta-feira que vem, que é a próxima, a gente já está na semana, não sei muito bem, mas ainda vou confirmar no grupo. Então, no EAD Box vai ter duas apostilas, que é uma de direito societário e uma de títulos de crédito, direito cambial, com 5 questões cada assunto.
O que mais que Professora, tinha para falar? teve a última avaliação, né? A atividade avaliativa, que foi a segunda atividade, não foi? No dia Uhum, 20, 28. 22. Não, foi dia 22/5/2020, na sexta-feira, o último prazo. E depois a aula dia 1º de junho, que foi o Foi. slide. É Só essa foi do dia postado o slide. primeiro. Foi postado o slide e aula. Não tem uma apostila? Não. Eu vou então pedir para o Matheus colocar essa apostila, porque eu já passei para ele, tá? Aí eu tenho que postar essa apostila de título de crédito. Então vai ser a da aula 1 de junho e 8, né? Hoje é 8. Vai Isso. ser essas duas, esses dois assuntos. No É caso, foi 5 postado. questões. Foi só postado o slide e a aula em si, né? Que foi gravado. Aí Uhum. falta esses exercícios aí pra gente preencher e fazer. Aí na Aí, nossa próxima aula, oi, diga. aí aproveita para dar um toque pro pessoal no grupo para eles estarem Uhum. cientes da data, tudo direitinho, que o pessoal é meio esquecido sempre. Você é a monitora, você pode falar lá. Deixa eu Não, te falar. eu aviso para eles, só que aí eu preciso dessas informações também, por isso que eu tô perguntando. Mas eu vou estar atenta, aí eu aviso o pessoal assim. Tá? Eu vou confirmar com o Matheus ainda a data que está faltando. Se eu não me engano, é na próxima sexta, mas eu ainda tenho que confirmar e eu vou colocar essa apostila. Vou passar para ele colocar lá no EAD Box. Então ainda não precisa se preocupar com isso. Outra Ok. coisa que eu tinha para falar, muito importante. Tá. Na próxima aula nós vamos estudar sobre dissolução das empresas, tá? Como é que faz para declarar falência. Então, é muito importante chamar os coleguinhas também, porque é um assunto muito importante no direito empresarial. Aí, Ok. na nossa próxima aula, a gente vai encerrar todo o assunto de direito empresarial. Aí vai faltar 2 aulas, que pela ementa, a gente vai estudar sobre direito tributário, como a gente utiliza no direito empresarial, e direito Uhum. do trabalho. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar online para qualquer coisa, tá bom? Era Ok, isso. ok, professora. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Thaís. Obrigada. Até a próxima segunda. Amém. Boa noite para você. Boa noite. Próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Thaís. Cadê a Thaís? Tchau, Mi.